Vamos continuar então a leitura do livro Srila Siddhartha Maharaj, Conforto do Lar, um livro introdutório a Bhakti Yoga. Hoje eu postei no Templo de São Paulo, no grupo do WhatsApp, uma aula de Shreyam Darshan de Srila Govinda Maharaj, e ele é um pouco longo, mas é muito interessante e muito bonito, e ele fala coisas muito belas. Ele fala, por exemplo, que é o Conforto do Lar, esse livro que estamos lendo, onde é o lar? O nosso lar não é aqui na Terra, é no mundo transcendental, o nosso lar não é no mundo material. E aí Gurudeva dá uma explicação de uma pequena coisa que acontece no mundo transcendental. Então o devoto que está lá, todo devoto que está lá é puro, ele tem a consciência plena, o devoto puro de Deus, senão ele não atinge aquele plano. E aí o devoto está lá e aí ele olha para a maçã na árvore e aí ele consegue conversar com a maçã, ele fala com a maçã e a maçã responde para ele. Para nós isso é meio absurdo, porque não temos a consciência limitada, temos a consciência do mundo material, por isso que não podemos achar que o mundo transcendental é igual ao mundo material. Por isso que tem coisas que não podemos ler, porque vamos trazer para o mundo material. Então você fala com a maçã e a maçã responde, e aí a maçã responde para você: eu estou madura, pode me pegar, pode me apanhar. Então aí ele vai em outro local, o Guru Maharaj Deus Nico da banana, e aí a banana conversa com ele e fala: eu ainda não estou madura, amanhã você volta e amanhã você me colhe para comer. Então isso é o mundo transcendental, né? Uma pequena demonstração de como funciona lá. Não é como aqui que compramos as coisas para comer e tudo é retirado verde da planta, as frutas, tudo, e aí a estufa que vai amadurecer não tem o mesmo sabor, claro, é diferente quem tem sítio, quem tem alguma árvore frutífera no sítio e vai apanhar madura do pé, se o passarinho ainda não comeu, você vai ver que ela tem outro sabor do que quando você compra alguma fruta que vem do Ceasa, que vem do Ceagesp aqui em São Paulo. Então o mundo transcendental é outra coisa, lá é felicidade plena, lá só tem felicidade, e a felicidade vem através do serviço devocional a Deus. Por isso que temos que almejar ir para aquele plano, ir, voltar para o lar, ir para o lar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no Facebook mesmo, ou se quiser mandar para mim no meu WhatsApp, eu vou falar no meu WhatsApp, porque se alguém quiser entrar nesse grupo do WhatsApp do Templo de São Paulo, não postamos nada que não seja algum assunto espiritual, algum assunto transcendental. Então não se preocupe, porque não vai ter postagem o dia todo de alguém dando bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns, enfim, o que for, né? Não tem nada material. São postagens dos gurus, são avisos da aula que está sendo feita ao vivo, são avisos de Ekadashi, avisos dos festivais, e todo dia tem pelo menos uma aula. Hoje eu postei 2 aulas no grupo, mas todo dia pelo menos tem uma aula de um devoto puro, e é o conhecimento transcendental. Então temos que ler, não é ler só as primeiras linhas, temos que ler a aula inteira, porque senão vamos perder tempo com outra coisa mundana e o foco não é a devoção. Então o foco tem que ser sempre a devoção, o foco tem que ser conhecimento devocional que vá nos aumentar o caminho espiritual. Não adianta lermos algo que não tem relevância para o nosso desenvolvimento espiritual. Mesmo sendo algo espiritual, se não tiver relevância para o nosso caminho, o nosso progresso espiritual, vai ser nossa mente que sempre quer saber de tudo, sempre quer detalhes de tudo. Mas esse não é o caminho é Bhakti Yoga, devoção a Deus. Então vamos começar agora com a terceira parte do livro,
Esse livro, como eu falei ontem, são 4 partes, então atingimos a metade do livro e hoje vamos começar a parte 3. Terceira parte. Somos pessoas ativas, do tipo que neste mundo e normalmente exploramos o meio ambiente e a natureza a fim de coletar energia. Existe sempre o esforço de obter cada vez mais energia para usá-la à vontade e de economizar um pouco para usá-la nos momentos carentes. Então, esse mundo é o mundo da exploração. E para estarmos vivos, nós estamos pegando a energia de alguém. De onde vem as quilocalorias que usamos todo dia? Se ficarmos uma pessoa normal, que tem uma atividade normal, não muito intensa, consome em média 2.000, 2.400 calorias, quilocalorias, né? Então, e de onde vem essa energia? Essa energia vem das plantas, essa energia vem do que comemos. Mas isso daí, se a comida não for para o altar, iremos cumprir um karma ruim, porque estamos matando vários corpos, tirando a alma daqueles corpos para poder sobreviver. E a pessoa que ainda utiliza animais para ganhar energia, e todos ficam muito preocupados com proteína, mas a proteína. O reino vegetal é rico em proteína, tem muita proteína. Se você ficar só no reino vegetal, você vai ter proteína suficiente para você viver. Se você quer fazer teste e duvida disso, mande seu médico pedir um exame laboratorial, chama eletroforese de proteína. Então esse exame vai dar a proteína completa, albumina, globulina, só que a globulina é dividida em alfa, beta, gama, globulina, e ele vai dar detalhadamente todos esses parâmetros. E você vai ver que só com a alimentação vegetariana não tem nenhum problema de ficar com falta de proteína. Isso é um mito, isso é a indústria que quer vender. A indústria quer vender complemento alimentar e a indústria da matança de animais, porque a matança de animais é uma indústria que dá muito dinheiro. O Brasil ganha muito dinheiro com a pecuária, muito dinheiro, e isso vem um karma terrível para todos nós. E quem está consumindo a carne, muito mais ainda. Então, temos que saber, a pessoa vai consumir, mas ela tem que saber que ela está plantando algo muito ruim para a próxima vida colher. Então, você está plantando nessa vida, na próxima vida você vai colher esse sofrimento todo que você está causando, essas mortes que você está causando. Então, Srila Siddhar Maharaj fala aí sobre nós temos que explorar, nós temos que pegar a energia de alguém para sobreviver. E qual a forma de não ter toda essa carga negativa, esse karma ruim para a próxima vida, tanto com plantas como com animais? Claro que com animais isso daí é potencializado muito, né? O karma de matar, participarmos da matança de animal para comer é um karma muito, muito, muito pesado, principalmente o bovino, porque existem escalas de consciência, existem níveis de consciência entre os animais. E o animal que trará mais prejuízo para nós espiritualmente, trará mais karma para a próxima vida, é o bovino. Então, comer carne bovina é o pior de todos. E aí tem uma sequência. E o peixe é o menos ruim, mas não deixa de ser ruim para a vida espiritual, para o processo espiritual, para o avanço espiritual e para a próxima vida também em termos de karma. Então, temos que ter consciência disso. Ainda não conseguimos parar, alguns não conseguem, ainda não conseguiram, mas tenha consciência disso, que você está prejudicando e fazendo um sofrimento enorme nos animais, porque para ser abatido eles sofrem muito. E não só isso, mesmo que eles não sofressem, você está tirando a vida daquele corpo, você está tirando a alma daquele corpo. Então, mas o único processo que temos para não termos karma negativo
karma ruim para a próxima vida, tanto comendo plantas como animal, é oferecendo antes para Deus. Se você oferecer antes para Deus, para o Guru, que é um discípulo, é um devoto puro de Deus, você oferecendo o alimento, só que você não vai oferecer carne, claro, não vai oferecer carne para o Guru, não vai oferecer carne de forma alguma para a deidade, para Deus, e nem ovo. Então você vai oferecer o quê? Legumes, frutas, tudo que não é carne e ovo, né? Leite, queijo, desde que não tenha coalho animal, porque as pessoas não têm muito conhecimento, mas o queijo que todos comem, queijo amarelo, enfim, a maioria dos queijos, tem coalho animal. Então você está participando da morte dos animais, se você come coalho animal. Então, não podemos bater no peito e falar, não, eu sou vegetariano há tantos anos, eu isso, aquilo. Mas se você está comendo coalho animal, você está participando disso. Você não é vegetariano. Se você está comendo ovo, você não está no processo devocional correto, porque isso daí vai dificultar a sua evolução espiritual. Então, o único processo de não cometermos karma, e muito melhor do que isso, além de não cometer karma, ganharemos mérito espiritual, oferecendo a comida no altar. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele sempre fala isso, ele dá muitas aulas falando o mesmo assunto. Ele fala sempre isso, não devemos comer em restaurante. Ah, mas é vegetariano, não importa. Não foi oferecido para Deus? Não. Porque a nossa missão não pode oferecer para Deus e vender, cobrar por aquilo, pela comida. Então, ele fala, não como fora. Claro que às vezes temos que comer, e ele não é tão radical, ele fala, se você está na rua para fazer um serviço a Deus, você não tem como levar algo, você vai prejudicar o seu serviço a Deus se você não comer. Coma, claro que vai comer algo que não tenha carne e ovo, né? Mas coma, mas isso aí é esporádico, não é um hábito diário. Isso é esporádico. Se você tem condição de comer algo oferecido para Deus, não vá comer o que não é oferecido para Deus. Não vai comer a comida que não é oferecida para Deus. Então, ele fala sempre, temos que nos afastar de restaurantes, de comida pronta. Temos que fazer em casa comida e oferecer para Deus. Esse é o processo para não termos karma ruim para a próxima vida, e é o processo para ganhar mérito espiritual. Então, Srila Siddhar Maharaj começa a falar, nesse capítulo 3, ele começa a falar isso. E ele fala também da reserva, né? Comemos em excesso e guardamos a reserva. Como que é a nossa reserva quando comemos em excesso? A gordura. A gordura do nosso corpo. Todo mundo reclama que está gordo, que a gordura é gordura, mas a gordura é uma reserva do corpo. Você pega alguns animais, tipo o urso, ele come muito quando tem comida. Aí ele vai hibernar na época que não tem comida. E ele vai gastando toda essa reserva. Isso daí é uma proteção de Deus. Ele fez a gordura no nosso corpo, quando comemos em excesso, para quê? Para guardar energia. Porque quando você não tem comida, o corpo vai, através do processo metabólico, ele vai tirando essa gordura, quebrando a gordura e transformando em glicose. E aí é o que você vai utilizar para você passar no dia a dia normalmente, com energia. Então, não temos que comer algo que não vai para o altar. O Gaudiya Vaishnavismo, nós não somos lacto-vegetarianos, como a maioria, até os devotos pensam isso. Nós somos honradores de prachada. Nós somos comedores de comida que vai para o altar, e aí honramos a misericórdia que vem de volta. Então, Srila Siddhar Maharaj começa justamente a falar sobre isso. Esse capítulo, essa parte do livro 3, ele vai falando justamente sobre a exploração. Essa é a natureza própria dos que residem por aqui. E se houver qualquer obstáculo a essa tentativa, consideraremos que tais circunstâncias são muito nefastas, pois se opõem ao objetivo de vida local, que é o de se coletar mais energia. Entretanto,
Para lembrar o valor da riqueza interior, somos alertados de que a natureza externa não nos pode prejudicar tanto quanto a apatia interna por obter maiores riquezas para a existência interior, para o ser interior. Temos que estar conscientes de que o que vem de fora não é tão importante. Tudo vem e vai. Até este corpo, mesmo sendo o centro de atenção de nossos pensamentos, desaparecerá. Portanto, qual a necessidade de se coletar tanta energia em conexão com o corpo? Desperte, dentro de sua alma, a pessoa apropriada e interna. Tente descobrir. Então, Srila Siddhartha Maharaj ele fala que não devemos focar no corpo. Se estamos com algum problema corpóreo, né, com algum tipo de problema, isso daí é insignificante perto da apatia interna. O que é essa apatia interna? Você não cuidar da alma, porque nós somos a alma. Nós não cuidamos de nós. Todo mundo fica se vangloriando, eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu corpo, mas o corpo vai embora algum dia, o corpo vai morrer. Temos que cuidar da alma, porque a alma somos nós somos a alma, nós não somos o corpo. E todo mundo foca somente no corpo, por falta de conhecimento a maioria das vezes, né? Por falta de conhecimento. Mas por isso que é importante ler as aulas dos gurus, ler as escrituras, escutar as aulas dos gurus, que nem estamos fazendo agora, lendo o livro dele. Isso é muito importante para termos a consciência que o foco não é o corpo. O corpo é um instrumento, o corpo é um veículo para a alma fazer serviço a Deus. O corpo é uma ferramenta para a alma fazer serviço a Deus. E a qualidade intrínseca da alma é servir Deus. Não é servir o corpo. A qualidade intrínseca da alma é servir Deus. Temos que focar nisso. Sempre. Não podemos perder o foco. O foco é sempre Deus. O foco é a devoção. O foco é deixar Deus feliz. Deixar o guru feliz. Porque deixando o guru feliz, Deus fica feliz. Então, vamos continuar na leitura. Sua ajuda. Esta campanha só será possível em conexão com o Sadhu, o santo. Esteja consciente do fato de que será o perdedor no dia em que não encontrar um santo e ouvir dele a descrição sobre o significado interno da vida e sua substância. Em todos os aspectos e de qualquer forma que seja, esteja atento à sua própria pessoa. Cuide do seu próprio interesse, descobrindo o seu próprio ser. Negligencie o mundo e suas circunstâncias externas e mergulhe fundo na realidade, em sua riqueza interior. Encontre seu eu interior e o mundo interior onde ele vive. Tente encontrar esse lar, de volta a Deus, de volta ao lar. Utilize sua energia apenas para ir ao lar, e não para vaguear na terra dos outros, a terra da morte. Esforce-se em evitar a terra da morte a todo custo, e tente sempre encontrar o solo eterno. Descubra-se sendo um membro desse solo. Tente compreender qual é seu lar e por que é seu lar. O que significa conforto do lar? Se trata do lugar natural, que é nosso patrimônio inato. Temos que encarar o fato de não estarmos situados no lar. No entanto, seremos afortunados se tivermos algum anseio de buscá-lo dentro de nós. Temos que encontrar um sadhu, um santo, o guru. Temos que encontrar um guru autêntico. Nós no Sri Chaitanya Sarasvati Mata temos o guru autêntico. Quem não é da missão ainda pode ir praticando, vendo as aulas dele, lendo as aulas dele, vendo as orientações dele, e através disso você vai começar a ver que realmente é uma pessoa santa. É uma pessoa que eu digo uma alma, né? É uma alma que veio do mundo transcendental para nos ajudar. Então temos que seguir as orientações dele. Para quê? Para ir de volta ao lar, como Srila Siddhartha Maharaj fala. O foco é esse, é seguir tudo que devemos fazer, tudo que fazemos tem que ser para Deus,
para voltar ao lar, para amar a Deus, então temos que negligenciar o que é material. Claro que o mínimo temos que focar no mínimo, só para a subsistência, só para mantermos o nosso corpo, só para mantermos nossa família, quem é casado, mas não deixar o foco total no lado material. Temos que focar em Deus, e gradativamente focando em Deus, Ele vai dando mais foco para nós, e mais e mais e mais. E eu sempre falo isso, cada passo que nós damos na direção dele, Ele dá 10 na nossa direção. Então, não temos que focar no material, não temos que focar nessa quantidade enorme de energia que queremos acumular. E a energia que queremos acumular não é só na forma de gordura, como eu falei, do nosso corpo. A energia que queremos acumular, na verdade, é o dinheiro, porque o dinheiro também foi muita energia que colocamos para conseguir dinheiro, e ele também se transforma em energia. Então, esse não é o foco. O foco sempre é servir Deus, através de um mestre, de um sábio, de um devoto puro, do guru. O guru vai nos orientar da forma correta. Tem muita gente, se você olha no Facebook, Instagram, todo mundo quer falar algo, todo mundo é sábio, acha que é sábio, todo mundo quer pôr o seu ponto de vista, mas normalmente, se não tiver a orientação do guru, e esse ponto de vista não estiver com uma teoria por trás, de uma escritura, de um guru que você escutou dele falando, ou você leu o que ele escreveu, o que você está passando para os outros é falso, é a ciência falsa, né? Que nem Srila Siddhartha Maharaj fala, o importante é a ciência, mas qual ciência? Não a ciência mundana, é a consciência de Krishna, consciência de Deus. Essa é a ciência pura, não o corpo. Srila Siddhartha Maharaj, não sei se é nesse capítulo, mas ele fala que as pessoas ficam focando no corpo. A pessoa quer estudar como é que funciona o corpo. Tudo bem, o médico, né? Ele vai trabalhar com isso, ele vai curar as pessoas, mas todo mundo quer pegar o Google hoje, pegar isso, pegar aquilo e saber como é que funciona isso, como é que funciona o corpo, qual é o sistema imune, agora que os médicos estão falando na pandemia, e aí todo mundo quer saber o que é anticorpo, linfócito B, enfim, e se aprofundar nisso. Isso é uma tolice, isso é perda de tempo. Já tem a pessoa que estudou isso para te orientar, para te prescrever, o médico. Não temos que ficar focando nisso, temos que focar aonde? Aonde? Nas aulas do Guru, nas escrituras, porque isso é eterno, o resto é todo temporário. Todo conhecimento material é temporário. Quando morremos, né? Quando o corpo morrer, abandonarmos esse corpo, você não vai levar nenhum conhecimento desse. Você só vai levar o mérito espiritual. É a única coisa que podemos levar para a próxima vida. É o conhecimento transcendental, através do mérito espiritual. Então, não fique focando horas e horas e horas por dia para estudar a ciência. Claro, se você for trabalhar com isso e a profissão exigir isso de você, você tem que fazer isso. Mas não foque nisso. Foque no Guru. O Guru está falando a realidade. O Guru está dando todo o conhecimento que temos que ter. E ele, na verdade, ele dá o conhecimento mastigado, como aquelas tribos indígenas, algumas, que a mãe mastiga o alimento e dá para o filho. Então, o Guru, ele mastigou as escrituras, ele leu as escrituras, ele já veio com esse conhecimento, e ele dá para a gente já mastigado, já digerido, nem mastigado, ele já dá digerido. Ele dá o que precisamos saber realmente, o que é necessário sabermos para a evolução espiritual. Por isso que Srila Govinda Maharaj falou, só existe um livro Bhakti Yoga puro no mundo. É o livro de Srila Siddhartha Maharaj, o único livro que ele escreveu, Shri Prapana Jivanamrita. É o único livro Bhakti Yoga puro, devoção pura. Ele mastigou tudo, ele digeriu tudo e deu para a gente nesse livro. É um livro que não é para iniciantes, mas é um livro que é Bhakti Yoga pura.
Porque no início nós estamos fazendo sempre mistura. Fazemos karma, misura, bhakti. Misura é mistura. Fazemos jnana, conhecimento misturado com bhakti. Shuddha bhakti, quem faz bhakti yoga pura? Somente os gurus. Somente um discípulo autêntico faz bhakti yoga pura. Nós fazemos a mistura. Mas conforme vamos progredindo espiritualmente, essa mistura vai pendendo mais para o lado da bhakti. Começamos com karma yoga, aí misturando com bhakti, karma, misra, bhakti, mas com mais karma do que bhakti, e aí conforme formos progredindo espiritualmente, o avanço espiritual, vamos mudando a balança de 2 pratos, vamos mudando para o lado da bhakti, gradativamente, progressivamente, se estivermos fazendo a prática devocional correta. Qual a prática devocional correta? Orientada por um guru autêntico. Se fizermos a prática devocional sem termos um guru autêntico, não tem valor. Temos que ter a instrução de um guru. Tem um devoto que serviu Srila Govinda Maharaj durante 3 anos, dia e noite. Ele veio aqui para o Templo de São Paulo, ficou 2 meses aqui, Bhaktabandha Prabhu, e ele contou que ele escutou o Srila Govinda Maharaj uma vez falando que um devoto virou para ele e falou: eu estou praticando todos os dias, eu leio todos os dias, eu canto a japa todos os dias, eu faço todo o serviço devocional todos os dias. E aí Srila Govinda Maharaj falou: sob a orientação de quem? Quem é o capitão do barco? Quem que está te orientando a fazer isso? Ele falou: ninguém, o meu guru abandonou o corpo. Ele falou, sob a orientação de ninguém. Aí Srila Govinda Maharaj falou: então esse tempo foi perdido. Veja só como é importante ter a orientação de um guru. Então, quando o seu guru abandona o corpo, temos que ter um guru encarnado. Temos que ter um Shiksha Guru, o guru instrutor encarnado. Não podemos simplesmente, isso é uma visão errada, a pessoa fala: mas eu recebi a iniciação do meu guru e eu vou seguir somente ele. Eu vou ler as escrituras, eu vou seguir o que ele falou. Não, temos que ter um guru encarnado. A nossa sucessão discipular não é de Diksha Guru, guru iniciador. O nosso caminho é de Shiksha Guru. A nossa sucessão discipular é de guru instrutor, não guru iniciador. Então temos que ter um guru encarnado, um guru no mundo material encarnado. E Srila Govinda Maharaj deu esse exemplo, falou isso para o devoto, e aí o devoto se abrigou nele. O devoto começou a seguir as orientações dele. Então, se não tivermos um guru encarnado, um guru autêntico, não é processo devocional. No máximo é karma bom. Tudo que fizermos que meu guru não orientou é karma bom. Então, temos que tomar cuidado com isso. A mesma ação, a ação pode ser igual, mas pode ser karma bom ou pode ser devoção. E devoção não é emoção. Tem uma aula de Shri Acharya Maharaj falando: emoção não é devoção. Então temos que procurar a devoção no nosso coração, limparmos a mente, limparmos a alma, limparmos o coração. A limpeza começa na mente e depois ela vai para o coração. Mas para limpar o coração temos que ter um guru autêntico. Um guru autêntico que está nos orientando. Senão vamos vaguear pelo mundo e nessa vida, e na próxima vida, e na outra vida, reencarnando, e não teremos um processo de evolução espiritual. Dentro de nós. É preciso encontrarmos a maneira de saciar essa sede interna. Deveríamos sentir que o mundo está aqui e eu nele, mas sinto-me insatisfeito. Como posso satisfazer meu ser interior? Estamos carentes. Portanto, qual é o processo que pode satisfazer essa carência? No momento, temos este corpo carnal, mas é completamente desnecessário descobrir tudo a respeito do corpo.
sobre ossos, sistema nervoso, sangue, etc. É só um detalhe desnecessário. Indaguemos isto sim. Quem sou eu? Por que tenho problemas? Não sei como me livrar deles. Esta é a única indagação com a qual deveríamos nos preocupar, e é essencial que utilizemos toda a nossa energia para obter essas respostas. E isto não se aplica tão só a uma pessoa, a mim, mas diz respeito a toda a criação. A natureza do correto inquirir situa-se na busca da fonte de tudo. Ficar questionando sobre isto, aquilo ou sobre tantas centenas de outras coisas é uma simples perda de energia. O inquirir das escrituras, ou sástrico, foi expresso assim: de onde provenho? O que me sustém? Qual é meu futuro? Por que me sinto inquieto e como posso obter minha satisfação interior? Todo inquirir deveria seguir tal padrão. De outro modo, será um inquirir doentio e inapropriado. A curiosidade poderá incrementar sem fim. Portanto, é preciso que aprendamos a perguntar, e é assim que nossa energia terá algum valor e não será desperdiçada. O inquirir é genuíno quando é dirigido a satisfazer o verdadeiro objetivo. Portanto, devemos resguardar nossa energia e regulá-la no canal apropriado. São as perguntas inquirir, né? São as perguntas relacionadas a como chegar no objetivo final. Qual que é o objetivo final da alma? Amor puro por Deus, prema. É a prayojana, é o objetivo final da alma. E essas questões, o inquirir, como é chamado? Sambandha Gyana. Sambandha Gyana. Quem eu sou, por que eu estou aqui, como vou solucionar essa minha falta de fé, como que vou solucionar todo esse problema, como vou sair daqui, todas essas questões básicas. E Srila Siddhartha Maharaj fala, não perca energia com outras questões que a mente quer saber. A mente sempre quer saber tudo. E aí a mente quer saber isso, saber aquilo, e quando quando a mente já conseguiu buscar o que ela queria, ela vai querer mais e mais, e ela nunca vai ficar satisfeita. A mente sempre quer algo a mais. Nós sempre queremos algo a mais, porque mesmo na parte do desfrute, se você tem um carro novo agora, você comprou um carro novo, você está feliz. Aí o seu vizinho apareceu com um carro melhor que o seu, você já vai querer algo melhor que o dele. E mesmo que o vizinho não tenha comprado, você está com aquele objeto, o que for, carro, o que for, você vai querer o melhor, você nunca vai ficar feliz, porque é um mundo material. Então, da mesma forma, o inquirir, as perguntas, a mente sempre vai querer saber de tudo. Srila Govinda Maharaj fala, não fique preso aos detalhes. Se você pegar as aulas dele de Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj, nos festivais de Mahaprabhu, né? Aparecimento de Mahaprabhu, Gora Purnima, aparecimento de Krishna, Janmashtami, ele conta sem detalhes como é que foi o aparecimento. Ele não foca no detalhe. E o Srimad Bhagavatam tem muitos detalhes, está tudo escrito lá, páginas e páginas e páginas e páginas de detalhes. Mas se você olhar os darshans dos três que eu falei, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj, Srila Acharya Maharaj, sobre alguma comemoração, o Sr. Nishinradeva, né, que vai ser agora dia 9 de maio, se eu não me engano, o aparecimento do Sr. Nishinradeva, ele não fica focando em detalhes, ele dá uma pequena explanada sobre isso porque nós queremos saber. A mente dos devotos quer saber tudo, como que foi, como é que aconteceu, né? Aonde foi, enfim, queremos saber tudo, mas esses detalhes vão nos ajudar a ir para o mundo transcendental, a ter amor puro por Deus. E esse é o inquirir também que temos que fazer. Aquela pergunta que você tanto quer fazer para a sua mente ficar satisfeita, isso daí vai te ajudar a ir para o mundo transcendental. Eu lembro de uma ocasião aqui no ano passado, foi o Guru Purnima,
Gaura Purnima é o aparecimento de Mahaprabhu. Guru Purnima é o aparecimento de Vyasadeva, quem escreveu todos os Vedas. E aí foi falado sobre Vyasadeva, enfim, foi explanado sobre a vida dele e tudo. E baseado no livro Verdade Revelada, que Srila Govinda Maharaj, no capítulo 1, ele explica sobre isso. E aí foi feita uma pergunta aqui no templo, perguntando quanto tempo demorou para Vyasadeva escrever todos os Vedas? Você acha que essa pergunta, ela é, como Srila Siddhar Maharaj falou, uma pergunta que vai te levar, vai ter um sentido para a sua vida espiritual? É um inquirir correto ou é um inquirir da mente? A mente quer saber. Se levou 100 anos, 1000 anos, várias yugas para escrever, o que isso vai te ajudar na vida devocional, no avanço devocional? Então isso é um inquirir do quê? Da mente. É como estudar, que nem Srila Siddhar Maharaj fala, os ossos, os nervos do corpo humano, as células, né? É um inquirir para que isso? Se você não vai ser médico, se você não vai trabalhar na área da saúde que isso exija. Então, é um inquirir falso, é um inquirir que vai perder o foco, você está gastando sua energia, e o tempo também é energia. Energia é tudo, na verdade. O tempo que você está gastando com outras coisas é energia que você está desperdiçando. Quando você está desfrutando materialmente, você está gastando energia que não é para Deus. E Srila Siddhar Maharaj fala, foque toda essa energia para Deus, para o caminho transcendental, para a devoção a Deus. Ele deixa claro isso nessa parte 3, no início dessa parte 3 do livro. Vamos focar toda a energia para Deus. Claro que no início agora, no estágio que estamos, não conseguimos fazer isso. Ainda temos que desfrutar, eu também tenho que desfrutar, a minha mente quer desfrutar, todos nós queremos desfrutar, mas com o processo devocional seguindo o Guru autêntico, as orientações dele. E como que vamos seguir as orientações do Guru se não lemos o que ele quer, se não sabemos o que ele quer? Como que vamos seguir? Então temos que primeiro ler o que ele está pedindo, o que ele está querendo. Depois temos que colocar em prática isso, que não é fácil colocar em prática. Essa foi a aula que foi postada também hoje no grupo do Templo de São Paulo. Novamente, quem quiser participar desse grupo do WhatsApp, meu WhatsApp é 11 São Paulo 995760146. Então, entre em contato comigo, peça que eu coloque você e todos os dias terão aulas nesse grupo. Então, como que vamos saber, como eu disse, o que o Guru quer se não lemos o que ele quer, não escutamos uma aula dele? Então, temos que focar toda a nossa energia não para a matéria. Alguma energia temos que focar para a matéria, para podermos estar aqui agora. Para você poder servir Deus, você tem que ter um corpo relativamente saudável para poder servir Deus. Como que você vai servir Deus com um corpo que está muito desgastado? Ele está... Mas se tiver a misericórdia do Guru, se tiver a misericórdia do Guru, tudo é possível. Como é dito no Sloka, o menos afortunado intelectualmente, ele pode dar aulas. O manco pode subir uma colina. Depende somente da misericórdia de Gurudeva. Esse é um sloka. E esse sloka é falado normalmente por devotos no início da aula. É falado esse sloka por quê? Porque nós não temos capacidade de falar sobre Deus. Quem sou eu para estar aqui falando sobre Deus? Eu não sei nada sobre Deus. Com exceção dos gurus, praticamente ninguém sabe nada sobre Deus. Então, como é que vamos falar sobre Deus? Pela misericórdia de Gurudeva. Isso é misericórdia de Gurudeva. Gurudeva deu misericórdia, ele está nos usando como instrumentos para divulgar a consciência de Deus. Porque o Guru não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Guru não é onipresente como Deus.
Guru é Deus e ele não é Deus. Achincha Beda Beda. Ele é Deus e não é Deus, mas ele não tem essa capacidade de estar onipresente. Então, ele tem os seus representantes, ele usa a gente. Ele está nos usando para fazer isso. E temos que aproveitar a chance, a misericórdia dele. Então, uma pessoa que não tem capacidade de dar aula, com a misericórdia do Guru, ela vai dar aula. Aquele que é manco, ele pode subir uma colina, ele pode fazer um parikrama, uma procissão no lugar sagrado. Tudo pela misericórdia do Guru. Tudo pela misericórdia de Nityananda Prabhu, que é o Adi Guru. Nityananda Prabhu é o primeiro Guru. É o Guru personificado. A misericórdia personificada é Nityananda Prabhu. Não tem como chegar em Deus sem chegar a Nityananda Prabhu, que é o primeiro Guru. E como nós vamos chegar a Nityananda Prabhu agora? Nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos escutá-lo. Então, através do Guru, o Guru fidedigno, o Guru atual. Por isso que temos que ter um Guru atual, encarnado, para nos orientar. Se tivermos alguma dúvida importante, claro que não vamos perguntar besteira para o Guru, porque o Guru tem muitos afazeres. O Guru toma conta da missão mundial. Ele é muito ocupado, mas se for algo realmente relevante para a devoção, ele vai ficar feliz em te responder. Ele fica feliz quando mandamos e-mail para ele, ou alguns falam com ele por WhatsApp, ou telefone. Ele fica feliz se for algo relevante. Se você ligar para o Guru falando como está aí na Índia, está frio, está calor, né? Algo que não seja devocional, principalmente Shilachara Maharaj, que ele é muito ocupado. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar para você, Dhanavad, e vai desligar o telefone. Ele não vai ficar perdendo tempo com história fiada, se está calor, se está chovendo, se está frio, se está tendo pandemia, quantos morreram na Índia. Ele não vai perder tempo com isso, porque isso é tudo futilidade. Ele foca toda a energia dele no serviço devocional. Shilachara Maharaj foca toda a energia no serviço ao Guru dele, a Shila Govinda Maharaj. Eu postei hoje no Facebook uma aula dele também, do desaparecimento de Shila Govinda Maharaj, acho que do ano passado. E ele fala que ele prometeu para Gurudeva que ele não ia fugir, ele não ia largar a missão. Ele ia ficar até o fim, até o último dia da vida dele, ele ia servir o Guru dele, servindo a missão. E ele em outras aulas já falou também que ele prometeu para Gurudeva que ele ia dar até a sua última gota de sangue pela missão, pelos devotos e pelas deidades. Então esse é um Guru fidedigno, um Guru autêntico. Ele não está preocupado com ele, está preocupado em servir. Não importa onde ele esteja, ele está servindo. Agora ele deu uma aula falando que com a quarentena na Índia está proibido sair na rua, sair pregando de vila em vila, e ele está escrevendo livros. Livros assim, ele está escrevendo um livro. Ele não vai ficar o dia inteiro sem fazer nada. Ele vai sempre fazer um serviço devocional, sempre procurar algo para fazer devocional. O foco dele, toda a energia dele é para o serviço devocional. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar ou para o meu WhatsApp ou para no Facebook mesmo. Antes de ler a pergunta, eu lembrei agora, antes que eu me esqueça, porque a memória vai sendo deteriorada. Conforme vão passando os anos, quem é novo não passou por isso, mas quem já vai atingindo uma idade, você vai perdendo a memória. E é um processo natural, nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Não temos como sair disso. E já estamos, desde que nascemos, estamos no processo já de chegar mais perto da morte. Cada dia que passa, estamos mais perto da morte. Quando eu digo a morte, não é a morte da alma, porque nós somos a alma. A morte desse corpo está mais perto, cada dia que passa, de abandonarmos esse corpo e por isso que temos que aproveitar até o último dia, até a última hora e fazer serviço devocional. Tem um exemplo que há 2 anos atrás, eu fui para a Índia, no Gora Purnima. Depois de Gora Purnima de Navadvipa, eu fui para Puri. Puri é uma cidade onde Srimad Mahaprabhu passou seus últimos anos de vida e ele
nós temos um templo lá em Puri, e esse templo foi feito por Srila Govinda Maharaj, e Srila Govinda Maharaj, ele mesmo disse que onde está o templo hoje era o caminho que Mahaprabhu fazia todo dia da sua casa. Mahaprabhu morava próximo do mar, mais ou menos andando uma meia hora, e todo dia ele ia tomar banho de mar ao meio-dia, todos os dias. E esse local é perto do templo do Senhor Jagannatha, em Jagannatha Puri. E chama Gambira, o local que Mahaprabhu morava. E o caminho que ele fazia para ir para o mar, o templo está em cima agora. O terreno foi comprado justamente onde Mahaprabhu pisava para ir todo dia para o mar, né? E tinha um devoto lá, um sannyasi chamado Puri Maharaj. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e isso daí é muito, não tem preço que paga essas nossas experiências com devotos assim, nesse calibre, nesse nível. Ele era sannyasi há muitos anos, e aí ele cantava o Arati, ele era o cantor, né? Ele fazia o Kirtan do Arati da manhã, o Mangal Arati. Nesse local em Puri, o Mangal Arati é feito às 4:30 da manhã. Depois ele cantava o Arati, o Boga Arati, que é o Arati da hora do almoço, ao meio-dia. E depois ele cantava o Gora Arati às 18 horas. Todos os dias, durante anos e anos. E eu encontrei ele, eu conheci ele no finalzinho da vida dele, porque ele abandonou o corpo 15 dias depois que eu estava no Brasil. E ele, 15 dias antes, eu não sei exatamente até quantos dias antes ele cantou o Arati, mas 15 dias antes que eu estava lá presente no Arati, ele cantava os 3 Aratis. Ele era sannyasi, e várias vezes eu vi ele comendo, e eu honrava a prachada do lado dele, e aí ele colocava os pratos para todos que estavam lá, e ele sentava, e uma vez ele estava lá comendo, e ele era o presidente do templo, né? Além de ser o sannyasi, ele cantava o Arati, ele era o presidente, ele que coordenava o templo. E aí vem um rapaz vender o botijão de gás, e ele largou a prachada, largou a comida, e foi atender o rapaz, pagou o rapaz e voltou a honrar a prachada. Então esse é um exemplo de serviço. Não interessava se ele estava com fome ou não. E ele também não foi deixar a pessoa esperando. Ele largou, foi lá. Por quê? Porque o gás é utilizado para cozinhar para a deidade, para os devotos. Então a prioridade dele era o serviço devocional. Em nenhum momento ele largou de cantar esses 3 aratis, pelo menos enquanto eu estava lá. E ele fez isso durante muitos anos. Então esse é um exemplo que a gente tem que seguir. Toda a energia dele era para o serviço devocional. E ele já estava bem doente na época que eu estive lá, né? Dava para perceber que ele tinha alguns sintomas assim, a gente reparava que ele estava passando mal, mas ele estava lá servindo. Então, por isso que quando temos uma pequena dor de cabeça, temos preguiça às vezes, né? Preguiça não é nem um problema físico, a preguiça faz com que não venhamos no templo quando o templo está funcionando. Agora estamos em quarentena. Né? Agora a Tamaguna está tomando conta de todos, porque está todo mundo em casa, todo mundo no sofá deitado, praticamente o dia todo, e em Tamaguna total. Mas quando, modo da ignorância, mas dormindo até tarde, está todo mundo relaxando, né? E espero que alguns estejam praticando a vida devocional, que é o que a Acharya Maharaj pediu. Uma das orientações dele, ele falou: aproveita essa quarentena, aproveita esse descanso mais ou menos, porque alguns estão trabalhando em casa. Mas é diferente trabalhar em casa e trabalhar em outro local. Pelo menos você não vai perder tempo em se locomover até o trabalho. Então, a Acharya Maharaj falou: vamos aproveitar esse tempo para aumentar nossa dedicação a Deus. Vamos focar mais energia em Deus. E é um exemplo muito bom esse do sannyasi Puri Maharaj, de você ver a pessoa assim. Então, quando estamos com algum probleminha, que dá para vir ao templo, dá para cantar congregacionalmente, quando o templo reabrir,
né? Não podemos ter, se a gente vê um exemplo desse, um exemplo de dedicação dessa, você vai pensar e falar, poxa, eu não tenho nada, ele estava lá sofrendo no final da vida e ele estava fazendo serviço a Deus, ele não parou. Como eu falei, eu não sei quantos dias antes ele parou, mas ele estava lá 15 dias antes, passando mal, ele estava lá cantando os 3 árates e servindo todos, enfim. Então, esse é um exemplo que temos que ter. Existem pessoas assim que se dedicam totalmente a Deus. Existem. Não há uma farsa, como alguns falam. Alguns falam da boca para fora, mas na hora de executar não executam. Então, nós temos algumas pessoas nesse calibre na nossa missão de serviço integral, a energia toda a Deus. Agora eu vou ler a pergunta. Doe amor para Mu. Na verdade, acho que não é uma pergunta, só um minuto. Então, é uma pergunta assim. Quer dizer que, Doi Amor Prabhu falando, né? Quer dizer que as instruções de nosso Gurudeva perdem o valor depois que ele abandona o corpo? É a primeira pergunta. Claro que não. Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo antes de Gurudeva. Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo em 1988. Estamos lendo o livro dele. Né? Não, claro que seguimos Srila Govinda Maharaj, mas temos que ter um guru atual instrutor, temos que ter um Shiksha Guru. Por quê? Porque ele está vivendo agora, o mundo agora está em uma pandemia. Como é que você vai consultar o Gurudeva o que você deve fazer? Você pode até consultar, perguntar, mas ele não vai lhe responder. Só se você tiver um mérito muito grande. Aí ele pode lhe responder através de um sonho. Como acontece com Shilacharya Maharaj. Ele deu uma aula outro dia falando isso. Ele sonhou com o Gurudeva e, na verdade, quando os devotos puros sonham com o Guru, eles não estão sonhando, ele está recebendo orientações do Guru. Isso tem no Chaitanya Charitamrita algumas passagens assim. Então, nós temos que ter um Guru presente, encarnado. Claro que seguimos a orientação do nosso Guru, de Srila Govinda Maharaj, quem é devoto de Srila Siddhar Maharaj. Mas temos que ter um Guru agora, nos orientando. Porque a Escritura é viva, o Guru é a Escritura viva. O Guru é a Escritura viva. Não devemos seguir as Escrituras? Sim, mas o Guru ele pode mudar. Se for um Guru autêntico, a palavra dele é a última palavra. E Srila Govinda Maharaj deixou ele como sucessor. Senão ele não deixaria um sucessor. Para que ter um sucessor se ele deixou tudo já orientado? Ele deixou isso publicamente. Ele é o meu sucessor, ele falou. Ele vai sentar na minha cadeira. Então o Guru, antes de abandonar o corpo, ele deixa o seu discípulo mais querido, o seu discípulo mais elevado. Ele deixa ele como sucessor. Para quê? Para continuar a orientar os devotos dele. E ele prometeu isso para Srila Govinda Maharaj. E essa era uma preocupação de Srila Govinda Maharaj. Ele falou isso nas aulas. Se você está lendo as aulas, você acho que lembra que... acho que foi essa semana mesmo que eu postei no grupo. E ele fala que ele pegou nas mãos de Srila Acharya Maharaj e falou... alguns dias antes de abandonar o corpo, ou num dia antes, não lembro direito, ele falou, você não vai abandonar a missão? Ele estava preocupado que Srila Acharya Maharaj abandonasse a missão. Por quê? Porque ele deixou ele como sucessor, ele para nos orientar. Então, temos que, o que o nosso Guru orientou, claro que temos que seguir.
Por isso que continuamos a ler o que eles escreveram. Tem aulas dele também em vídeo, em áudio, né? Nunca devemos abandonar a instrução do Guru, claro, do Guru fidedigno, mas ele deixou um sucessor. Não sei se eu fui claro, temos que ter a orientação de um sucessor. O nosso caminho, como eu falei, não é de Diksha Guru, é de Shiksha Guru. Temos um exemplo no altar. Se você olhar o altar, Srila Bhaktivinoda Thakura era o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada. E ele não deu iniciação para o filho, para Srila Bhaktisiddhanta. Ele indicou Gorakshora Das Babaji Maharaj, que é uma outra linhagem, ele é um Babaji, para dar iniciação, mas Srila Bhaktisiddhanta seguiu o pai dele. O Guru instrutor era Srila Bhaktivinoda Thakura. Isso é um exemplo claro que a nossa missão não é de Diksha, de iniciador, é de Shiksha, de Guru instrutor. Claro que Gurudev ele foi iniciador e instrutor, né? Mas ele deixou um sucessor. Não sei se eu consegui responder, Dayamoi Prabhu, mas a gente depois pode conversar melhor por WhatsApp se ficou alguma dúvida. Agora a pergunta da Júlia. Quando o Srila Sridhar Maharaj orienta que devemos questionar quem sou eu, ele quer dizer que devemos procurar saber sobre nossa alma. Claro, nós não somos o corpo. Ele não está preocupado no corpo. Quando ele manda questionar, é sobre a alma. Mas ele manda questionarmos assim: por que estou sofrendo? Por que o meu corpo sofre nesse mundo material? Né? É uma questão sobre o corpo? Mas ele está interessado na alma. A alma tem que saber essa dúvida, essa pergunta, essa resposta. A alma tem que saber a resposta. Por quê? Para não cometermos de novo, para não termos esse sofrimento que o corpo está tendo. E através do processo, vamos ter a consciência que temos que servir Deus, não continuar na ação e reação. Esse é o grande objetivo da nossa vida, servir Deus para amar a Deus, puramente. Como eu falei no começo da aula, é a qualidade intrínseca da alma, servir Deus. Mas as perguntas são relacionadas ao corpo também. Por que nasci no Brasil? Né? Por que o meu corpo está aqui no Brasil? Por que o meu corpo é doente? Por que eu sou pobre de dinheiro? Eu passo fome? Quem passa fome é o corpo, a alma não passa fome. Tudo que é material está relacionado ao corpo. Mas a questão é para a alma. Temos que questionar para descobrirmos o caminho de sair daqui. Então, voltando no Sambandha Gyana, que eu tinha começado a falar, Sambandha Gyana são essas perguntas. Quem eu sou, por que estou aqui, por que estou no Brasil, por que isso, por que aquilo, né? Mas questões relevantes, né? É a pergunta sincera, relevante para o processo de devoção. Aí, quem é o Goswami de Vrindavana, responsável por essa Sambandha Gyana, é Sanatana Goswami. Sanatana Goswami é o Goswami de Vrindavana responsável por isso. E o irmão mais novo dele, Rupa Goswami, por isso que nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. Nós seguimos o que Rupa Goswami deixou escrito. Ele deixou muita coisa escrita. Através de Mahaprabhu, Mahaprabhu deixou ele, deu toda a orientação para ele através de outros discípulos, e ele escreveu o que devemos saber, chama Prayojana, Abhideya. Abhideya é a prática devocional. Qual a prática que temos que fazer para sair desse mundo material e ir para o mundo transcendental? Para amarmos Deus. Porque o início é a pergunta, né? No início é o Sambandha Gyana. Quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu sofro mais que o outro, por que o outro sofre mais do que eu, como eu consigo chegar no caminho, como isso, como aquilo. Mas aí tem um caminho. O caminho, quem deu o caminho à prática devocional foi Rupa Goswami, Abhideya. Por isso que nem eu falei, nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. A Sampradaya é a associação discipular. Nós seguimos Rupa Goswami.
Gurudev, Srila Siddhar Maharaj segue Rupa Goswami, Srila Govinda Maharaj segue Rupa Goswami, a prática. Acharya Maharaj segue a prática de Rupa Goswami. Claro que não é igual, por isso que tem que ter o sucessor, tem que ter o guru na sucessão discipular, porque Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele liberou um monte de regras que Rupa Goswami tinha nas escrituras dele, no que ele escreveu. Então Srila Bhaktisiddhanta, ele liberou várias regras, mas ele era um devoto puro, autêntico, ele tinha condições de fazer isso. Então, se algum guru agora está quebrando regras que Srila Bhaktisiddhanta quebrou, desconfie. Srila Govinda Maharaj quebrou algumas regras? Sim, ele quebrou algumas regras, mas não as regras básicas. Ele quebrou algumas coisas, ele deixou o ocidental, porque o ocidental é miletia. O ocidental, quem nasce no ocidente não tem tanto mérito espiritual como quem nasce na Índia. Não sou eu que estou falando isso, são eles, os gurus. Né? Então nós somos miletia, nós comemos carne até não sei quantos anos, a nossa família comeu carne, enfim, nós fizemos muita coisa errada nessa vida e nas anteriores. Então, a alma que nasce no Ocidente, ela não tem o mérito espiritual de quem nasce lá na Índia. Né? É bem diferente. Por isso que tem alguns templos da Índia que não permitem a entrada de ocidental, porque o nosso samskara é diferente. Mas Rupa Goswami, como eu estava falando de Gurudeva, né, de quebrar regras, Gurudeva permitiu que nós, que somos pujari, que somos sacerdotes, que vamos para o altar, usemos curta essa blusa que usamos. Por quê? Porque as regras antigas não eram permitidas, porque tem costura na roupa. O dote que eu estou usando não tem costura, é um pano comprido, não tem costura. E Gurudeva também, quando ele fazia alguma cerimônia, ele não usava costura. Mas nós somos ocidentais. Então, nós somos, tipo naquela brincadeira de criança, tem quando você brinca de pega-pega, alguma coisa assim, aí tem aquela criança que normalmente é mais fraquinha, ela é mais gordinha, ela corre menos, ela é mais nova, né, em idade, e aí ela participa da brincadeira, assim, os amiguinhos falam, pode brincar, pode, mas ninguém pega ele, porque é muito fácil pegar ele. Aí o pessoal fala, ele é café com leite, não pega ele que ele é café com leite. Né? Então nós somos café com leite. Então o Gurudeva, ele quebrou algumas regras, ele permitiu que fizéssemos o arati, oferecêssemos a comida no altar com curta, mas ele nunca fez isso. Isso me contaram pessoas que viveram com ele. Né? Então o Gurudeva também quebrou, mas não é agora, vamos quebrar as regras. Não, as regras são importantes. Né? Porque na época dos Goswamis de Vrindavana, para vocês terem uma ideia, os Goswamis de Vrindavana, os 6 Goswamis, quem são os 6? E eu falo isso no Jayadwani. A canção final que a gente canta é o Hariharai, tem o nome deles também. Rupa Sanatana, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunatha Das Goswami e Raghunatha Bhatta Goswami. São 6 Goswamis de Vrindavana. Para vocês terem uma ideia da austeridade deles, eles não dormiam, eles dormiam ao relento, né? Ao relento. E eles não dormiam embaixo da mesma árvore todos os dias, para não se apegar àquele local. Esse é o nível dos Goswamis de Vrindavana, da nossa missão, da Rupanuga Sampradaya. Né? Mas não estamos nesses tempos agora. Então, o Gurudeva quebrou algumas coisas. Ele falou para os ocidentais também, no Janmashtami, todo mundo tem que fazer jejum total até meia-noite, porque Krishna aparece à meia-noite. Então, o jejum total é até meia-noite. Depois da meia-noite, comemos sem comer grãos, anukalpa. E Shri Govinda Maharaj falou para os ocidentais, eu não sei se tem isso escrito em algum lugar, mas alguns ocidentais que viveram com ele me contaram isso. Ele falou, não, às 10 horas da noite, se você quebrar o jejum, tudo bem. Tudo bem assim, nós somos café com leite. Né?
Então, se você pode ficar até meia-noite, por que você vai quebrar às 10 horas? Só se você estiver passando mal. Ou se você não conseguir servir Deus naquele dia, então coma, não tem problema, coma sem grãos. Mas sirva a Deus, não adianta você fazer o chamás também até meia-noite, o jejum total até meia-noite, e não servir Deus, ficar na cama deitado. Então o Gurudev ele quebra algumas regras, né? Então por isso que é importante termos a sucessão discipular. De repente tem que ter um ajuste. Então o Guru atual, né, ele vai fazer um ajuste. Você quer ver um ajuste que Srila Maharaj fez? Eu não sei se Gurudeva chegou a dar essa aula, porque são muitas aulas, muitos livros, e no Brasil nós não temos todos os livros traduzidos, mas Srila Maharaj, a orientação dele para agora que estamos vivendo, e não é esse ano, já tem alguns anos isso, ele deu orientação de como não deixar que Maya, a ilusão, domine nossa mente. Ele falou que não é suficiente cantarmos somente a Japamala todos os dias. Não é suficiente somente cantar a Japamala todos os dias. Aquele terço que temos de 108 contas, 16 voltas por dia, não é suficiente. Temos que cantar as canções todos os dias. O Kirtan, o Vandana, e mais 5 canções. O Vandana, uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, que é devoto de Deus, uma canção para o Panchatattva, que é Deus e mais 4 associados, uma canção para Nityananda Prabhu, que é o irmão de Deus, que é o primeiro Guru, e uma canção para Mahaprabhu, que é a última vez que Deus veio na Terra, em 1485. Então, isso de manhã e à noite é um ajuste que ele fez. Né? Então, se você, não sei, como eu falei, se Gurudeva deu essa orientação, mas ele está vendo que hoje Kali Yuga está muito galopante. Maya está dominando muito nossa mente. Na época de Srila Govinda Maharaj, domingo fez 10 anos que ele abandonou o corpo. Não tinha Instagram. Creio que não tinha WhatsApp na época. Facebook já tinha, que é mais antigo, Orkut, né? Nem me lembro mais o que era a mídia. Mas não tinha tudo isso que tem hoje, não tinha Netflix. Isso tudo é Maya querendo nos pegar. Quantos minutos por dia ou horas, né? Você perde inutilmente olhando as fotos do Instagram do seu amigo. Quando eu digo você, eu também faço isso. Pouco mais fácil. Não olhando foto de amigo, mas eu entro no Instagram também para postar, e aí a mente vai lá e ela tem a curiosidade, ela vai ver pelo menos os primeiros que estão lá. Mas tem gente que perde muito tempo com isso. Quantas horas, se você somar Instagram, WhatsApp, que não seja o grupo do Templo de São Paulo, que é devoção, e Facebook, quantas horas ou minutos a gente perde por dia com isso? Uns mais, outros menos. É Maya, é a ilusão querendo nos enganar. Querendo que a Maya, a função de Maya é fazer com que servimos ela. Ela quer que continuemos a servir ela. Não servir Deus. Essa é a função dela. É uma devota muito, que faz um serviço muito importante para Krishna. Porque Krishna quer ver realmente se queremos servir ele ou não. Por isso que ele criou Maya, a ilusão. Então, Acharya Maharaj, ele deu uma instrução, agora, atual, que na época de Srila Govinda Maharaj não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix. E hoje tem. Então ele falou, não basta só cantar o santo nome, tem que fazer o Kirtan diário, tem que ler alguma escritura todos os dias. Não sei se você consegue compreender, não estou falando só para o Dayamoi Prabhu, não, para todos, né? Se vocês conseguem compreender que é necessário o ajuste de acordo com tudo é tempo, lugar e circunstância. E Gurudeva era expert nisso. Ele conseguia adaptar tempo, lugar e circunstância. Então, por isso que temos que ter um Guru atual. Não podemos parar no tempo somente com a instrução do Guru. Temos que continuar com a instrução daquele Guru, claro.
Mas se o Guru agora orientou que não é suficiente isso, como eu estou dando esse exemplo de Srila Acharya Maharaj, mas o Gurudeva não falou isso, mas Acharya Maharaj agora viu a necessidade. E ele foi nomeado por Srila Govinda Maharaj, alguns gostando ou não. Ele foi nomeado o sucessor, ele é o único sucessor de Srila Govinda Maharaj. Então, temos que ter um guru encarnado, um guru que nos oriente de acordo com... Não sabemos o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Então, temos que ter um guru para, no momento, orientar-nos. Que nem ele falou agora, nessas aulas últimas, né? Usem máscara, lavem as mãos, sigam as orientações dos governantes, mas não governante, governante que está na área da saúde. Como no Brasil temos que seguir o ministro da saúde, seguir o que os infectologistas estão falando, fiquem reclusos, fiquem em quarentena. Na época de Gurudeva não teve pandemia. Então, não sei se vocês percebem, tem que ter o Guru agora para orientar o que está acontecendo no momento. Não só isso, mas ele vai orientar diferente de Gurudeva. Não diferente, mas Gurudeva não passou por essa situação. Então, ele está orientando, né? Dia a dia ele está orientando. Por isso que tem aula todos os dias postadas no site internacional. E temos que ler as aulas. E não só ler as aulas dele, temos que ler os livros de Srila Govinda Maharaj, como estamos fazendo agora aqui. Estamos lendo o livro de Srila Siddhar Maharaj. Não temos que abandonar a orientação dos gurus anteriores, claro que não, da nossa missão. Temos que focar neles também, mas temos que ler o que o guru atual está falando, está escrevendo. Existem 4 livros de Srila Acharya Maharaj, que ele escreveu de próprio punho. Além das aulas que ele dá, os darshans, ele escreveu 4 livros. O Brasil ainda não tem nenhum traduzido. Mas esperamos que os devotos tenham boa vontade, tenham a vontade, coloquem energia para servir o Guru. O Guru pediu que traduzam isso para o português. Então, temos que contar com essa energia dos devotos que foram incumbidos de fazer isso, que eles comecem a fazer isso, e se já começaram, que eles continuem a fazer isso. Porque é um pedido do Guru. Da mesma forma que Srila Siddhar Maharaj pediu para Bhuvana Mohan Prabhu, Shripad Tapasi Maharaj, em 82, ele falou, um dos seus serviços é traduzir os livros para o português. E Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu, ele seguiu a orientação de Srila Siddhar Maharaj, ele foi empoderado. Nós temos muitos livros na missão traduzidos para o português. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo desses livros. O Conforto do Lar, o Bhagavad Gita, tem muito livro traduzido. Então, o Bhuvana seguiu realmente o que o Guru falou. Né? E os devotos que se incumbiram de fazer a tradução desses livros de Acharya Maharaj, também vamos orar para que eles tenham vontade de fazer isso. Porque a única coisa que podemos orar e pedir para Deus é mais serviço, é mais fé. É a única coisa que podemos pedir, nada material, somente isso. Deixe-me ver se tem mais alguma pergunta. Não é uma pergunta, é só um comentário do Doyamoi Prabhu. Claro, Doyamoi Prabhu, vou te passar. Então vamos, se não tiver mais nenhuma pergunta, se não ficou mais nenhuma dúvida, vou comunicar então a quem está aqui agora, mas amanhã também eu vou falar. Criamos um canal do YouTube, Templo de São Paulo, depois vai ser agora postado nos comentários agora dessa aula, acho que ontem também já foi postado, se não me engano, são as aulas do Templo de São Paulo. Então temos as aulas desde a primeira, falando dos Vedas, explicando quais são os processos de Bhakti Yoga,
os 9 principais, e assim foi progressivamente sendo falado a nossa filosofia. E se a pessoa não conhece muito, ou mesmo quem já conhece, nunca é demais escutar, pode pegar esse canal. Tem desde o dia 7 de janeiro, foi a primeira aula, que está gravada aqui no Templo de São Paulo, 7 de janeiro, e aí teve uma vez por semana, 7, 14, 21, 28, aí começou em fevereiro, março, e aí entraram as aulas, agora o programa inteiro ao vivo, mas esse canal do YouTube não tem o programa inteiro, ele tem somente as aulas. Então quem quiser escutar somente as aulas, porque o Arati é sempre igual, né? Então, e quem quiser ver o Arati de novo, está postado todo dia aí no Facebook. Mas essas aulas, elas estão na sequência de data, e Mathuranath Prabhu fez esse seva, juntamente com a Júlia, eles fizeram esse seva importante, tendo as aulas do templo. E aí, agora todo dia está sendo dado uma aula no templo, o programa também, mas a aula, a leitura, já lemos o Orientação Afetuosa de Srila Siddhartha Maharaj, e agora estamos nos aproximando do fim do conforto do lar, e vamos continuar com os livros da nossa missão. Tem muitos livros da nossa missão. Também vamos ler o Verdade Revelada, que é um livro maravilhoso de Srila Govinda Maharaj. São 20 capítulos, é um livro longo, vai demorar um certo tempo, mas não tem problema nenhum, né? Porque estamos gastando nossa energia para o serviço a Deus, como o Srila Siddhartha Maharaj deixou muito claro no início dessa parte 3 do livro, Conforto do Lar. A nossa energia tem que ser gasta para Deus. Gradativamente, como eu tinha falado, a gente vai fazendo a mistura, Karma Misra Bhakti, Jnana Misra Bhakti, mas o foco é Bhakti, o foco é Bhakti Yoga. Krishna fala no Bhagavad Gita, de todas as yogas, a Bhakti é suprema, e não só das yogas. Qualquer coisa material é inferior a Bhakti Yoga, qualquer coisa material. Por mais que você ache que seja elevado, é inferior à devoção a Deus. A devoção a Deus é suprema. E quem falou isso? O próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ele mesmo falou isso para o seu devoto Arjuna. E Mahaprabhu também, quando ele veio no Gaura Lila, há 535 anos atrás, ele apareceu, nessa era de Kali Yuga, ele deixou também essas instruções. E nós somos muito afortunados de ter Mahaprabhu há 535 anos de nós. Porque Mahaprabhu vem a cada 72 ciclos de yugas. Então começa Sati Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Aí de novo, Sati Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. E assim vai. Ele vem cada 72 Kali Yugas. Você imagina o número de anos que vai demorar para Mahaprabhu aparecer novamente na Terra. E nós estamos muito próximo dele. Temos que aproveitar isso. Estamos nos 10 mil anos dourados. Os 10 mil anos depois de Mahaprabhu são 10 mil anos dourados. Então a Maya não está tão forte, Kali Yuga não está tão avassaladora. Você imagina daqui 10 mil anos como será o mundo. Então temos que focar toda a energia no serviço ao Guru. Para quê? Para não estarmos aqui. Quanto mais cedo amarmos a Deus, quanto mais cedo nós sairmos desse lar, que não é nosso lar, aqui o mundo material não é o nosso lar, temos que ir para o nosso lar. O nosso lar é o mundo transcendental, com Krishna. Então temos que aproveitar a oportunidade. Estamos no corpo humano, estamos com um Guru fidedigno. Quem está na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati é uma missão fidedigna. Temos tudo, temos as aulas, temos orientações, temos aulas diárias de Shilacharya Maharaj, temos tudo. Temos, se quiser, quem não é iniciado, quiser se iniciar, se inicia nesse processo. Só falta a vontade. E a vontade vem como? Com Sadhu Sangha, como Shila Siddhartha Maharaj falou, associação com o santo, associação com devotos. Sadhu Sangha só vem dessa forma. A vontade, Lolya.
Loulia, a vontade de servir, só vem dessa forma, com associação com quem quer servir. Se ficarmos com quem quer ficar dormindo até meio-dia, vamos começar a acordar meio-dia. Se ficarmos com quem usa algum droga lícita ou ilícita, algum dia vamos usar. Então, se ficarmos na associação de devotos que buscam sinceramente a busca por Deus sincera, vamos ter o processo mais fácil. Então, por isso que a única forma de nós termos a vontade é fazermos serviço, e o serviço só vem quando tivermos a associação com o devoto. Srila Acharya Maharaj fala, primeiro tenha fé. Todos nós, para estarmos ouvindo essa aula, estarmos no templo, estarmos em casa, ou iniciados, enfim, ou não iniciados, mas estamos escutando sobre Deus nessa filosofia, nós temos algum mérito anterior, das vidas anteriores. Então ganhamos um pouco de fé. Mas a fé é muito fraca. Aí, como que vamos aumentar a fé? Com sadhu sangha, associação com devotos. E aí, com a associação com devotos, vamos praticar junto. E aí vem o gosto superior. Quando começarmos a ter um gosto superior, vamos querer cada vez mais nos conectar com os devotos. É o que está acontecendo aqui no Facebook. Tem pessoas que todo dia estão ouvindo, todo dia participam do Arati, todo dia cantam conosco, todo dia escutam a aula de Srila Maharaj. Por quê? Porque tem gosto superior. Podiam estar olhando algo que Maya com certeza quer atrair atenção para outro lugar. Mas estão aqui ouvindo desde o início, já estamos mais de 2 horas aqui falando, enfim, no programa, e a pessoa está aí 2 horas escutando Harikatha, participando do Arati, das canções. Isso é processo devocional. Por quê? Porque já tem um gosto superior, senão não estaria aqui. Eu não estaria aqui, vocês não estariam aí. Algum gosto superior nós temos, é pequeno, mas temos. Então temos que aproveitar isso. Vamos cantar então, para terminar, a canção Nama Sankirtan. Começa com Hari Harai. E amanhã, domingo, o programa não será à noite. Só avisando, amanhã domingo o programa vai se iniciar 10 horas da manhã. E amanhã não se iniciará com o Arati. Amanhã começamos a cantar o Vandana primeiro, depois as canções, são outras canções, porque o Kirtan da manhã é diferente do da noite. E depois continuaremos a ler a parte 3 do livro, Conforto do Lar, e encerraremos com o Arati. Quem puder, amanhã, assista o programa também e compartilhem. Muito obrigado por quem está compartilhando, que é uma forma de divulgarmos a nossa missão e a consciência de Krishna. Só vou comentar mais uma coisa para encerrarmos. Em 1982, Tapas Maharaj e outros sannyasis agora da missão eram de outra missão. Eles foram buscar abrigo em Srila Siddhar Maharaj, na Índia. E Srila Siddhar Maharaj falou que não podia dar abrigo a eles porque ele já era muito idoso. Ele já era muito idoso, ele não queria dar abrigo a essa responsabilidade, porque ele já tinha mais de 80 anos, então ele não quis dar abrigo a eles. Aí Srila Govinda Maharaj estava do lado e falou, não, mas eu cuido deles quando o senhor abandonar o corpo. Eu cuido deles. E aí Srila Siddhar Maharaj deu abrigo a eles, por quê? Porque ia ter o sucessor que ia orientá-los. Então é mais um exemplo que o Guru, ele deixa o sucessor para quê? Para continuar a orientação. Então temos que ter sempre a orientação do sucessor do nosso Guru, ou enfim, sempre temos que ter um Guru encarnado. Amanhã às 10 horas então, vamos ter o programa e liguem no Facebook nesse horário e faremos junto a programação. Muito obrigado de todos estarem aí e compartilhando também, isso é muito importante. Dandavati Pranam a todos, boa noite.